avivamento neste lugar. Uma nova história vai chegar. Uma geração que não... Saudações especiais a todos, que Deus abençoe a todos de forma rica, poderosa e extraordinária. Quero convidar você para que acompanhe comigo uma leitura que estarei fazendo da Palavra de Deus no Antigo Testamento, livro de Esdras, capítulo de número 7 e o versículo de número 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Hoje nós vamos dar aqui 5 dicas importantíssimas e valiosas para quem ensina, para quem é professor de escola bíblica dominical e para quem, de modo geral, trabalha com o ensino da palavra de Deus. Número 1, aplicação. A aplicação é muito importante. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Esses dias, em uma de nossas lições, ela se deteu um pouco em um dos seus pontos a falar sobre o tabernáculo. Bem, então foi citado a pia de cobre, que era a pia do lavatório, foi citado o incensário, foi citado o altar do holocausto, foi citado a arca da aliança, foi citado também a mesa dos pães asmos, foi citado o comprimento do tabernáculo, a largura do tabernáculo. Todos os utensílios do tabernáculo foram citados, foi falado sobre o tabernáculo. Agora você imagine falar sobre o tabernáculo e não fazer uma aplicação sobre o que é o tabernáculo na vida dos alunos e na vida no geral das pessoas. Então fica somente no passado. O próprio escritor da carta aos Hebreus, ele diz que o que aconteceu no passado, a lei, aqueles sacrifícios, o santuário, enfim, todas as coisas do passado eram sombra das coisas que viriam ainda, eram sombras dos bens futuros. Pois bem, eu citei o santuário aqui, eu citei o tabernáculo como exemplo, mas tem bastante exemplo. Imagine que você narra uma história, um relato de Sansão, sobre Davi, e não faz nenhuma aplicação. Fica somente na descrição. Você descreve o que aconteceu. Você narra o que aconteceu, mas não faz nenhuma aplicação. Então, a aplicação, ela é muito, mas muito importante mesmo. Tá? Muito importante, não devemos nos esquecer. Pois se a gente não fizer uma aplicabilidade, vai ficar somente no passado. Tem que ter uma aplicação, tem que ser aplicado. Em segundo lugar, temos que ser espontâneo, temos que ser natural, temos que falar de coração. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Então temos que ser espontâneo quando vamos falar. Não adianta a gente querer ser igual a outra pessoa, pois cada um tem que ter o seu estilo próprio. Ainda que alguém pode olhar e achar que a gente se parece, o jeito de falar, o jeito de ensinar, de pregar com alguém, com outra pessoa, com outro pregador, mas isso sem que a gente force, tem que ser espontâneo, tem que ser natural. Por que engrossar a voz? Por que imitar o jeito de falar da pessoa, tudo que a pessoa faz? Por quê? É interessante imitar a vida da pessoa, se a pessoa tem uma vida de santificação, os livros que a pessoa estudou, como ela faz, a vida de oração dela, porém, a forma de falar temos que ser espontâneo. Tá? Não é necessário também usarmos uma língua culta, procurarmos palavras difíceis para falar no momento da aula. Não, seja espontâneo, seja você mesmo. Deus quer te usar da forma como você é. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Não é que não haja necessidade de nos policiarmos, de melhorarmos no português, no vocabulário. Não é isso. Mas, porém, não é necessário a gente ficar querendo procurar palavras difíceis para poder falar, para poder ensinar, para poder pregar. Não, seja você mesmo,
seja você mesmo. Melhore, procure melhorias nesse sentido, mas seja quem você é. Seja espontâneo. Em terceiro lugar, conte alguma história. As histórias, elas cativam as pessoas, elas fazem com que as pessoas voltem a atenção. E elas exemplificam, muitas das vezes, elas fazem com que as pessoas entendam melhor quando você narra, quando você conta uma determinada história. Porém, para ter conhecimento dessas histórias, para ter conhecimento desses relatos, você tem que ler. Tá? Em um de nossos vídeos, que falamos sobre a aplicação, sobre a dedicação ao ensino, nós falamos que a leitura é muito importante, a meditação, a busca, a comparação é muito importante, o aprofundamento na palavra. Se você é uma pessoa que lê, tá? Que lê livros, os livros têm histórias. E no momento que você estiver falando, na sua mente vai vir, com certeza, uma história que cabe para o momento. Não é qualquer história, é uma história que cabe para aquele momento. Tá? Agora, deve-se ter cuidado com histórias? Deve ter cuidado com história, com ilustrações. Por que deve-se ter cuidado? Porque não podemos ficar o tempo todo do ensino contando história. Não podemos ficar o tempo todo, seja pregação também, contando história. Foi comparado as ilustrações com uma janela. Por quê? Uma janela, ela é necessária em uma casa. Casa sem janela fica complicado. Tá? A janela ventila mais, a janela você observa melhor. Enfim, tem que ter a janela. Tá? Porém, uma casa, ela não pode ter janelas em excesso. Ela tem uma quantidade de janela. Então, a quantidade de janela vai em proporção ao tamanho da casa. Então, cuidado, muita história pode perder o foco da mensagem. E o objetivo das histórias que a gente conta não é fazer com que aquilo que você está falando saia do foco. O objetivo é para que as pessoas compreendam melhor, para que as pessoas se voltem mais para aquilo que está sendo ensinado. Não tem como foco, como objetivo, distrair, animar, entreter. Não. Aí esse objetivo, esse foco já não faz parte do ensino. Tome cuidado com isso. Né? Coloque alguma história, vai ser muito importante. Mas cuidado com os excessos. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo número 2, está escrito: e ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e lhes dizia sua doutrina. Uma das coisas que Jesus fazia em sua didática de ensino era contar parábolas, histórias, né? Parábola é uma história alegórica para trazer um ensino. Então as parábolas, os relatos que ele contava, era muito importante para que o povo compreendesse aquilo que ele queria dizer. E geralmente ele usava coisas do dia a dia das pessoas. Isso facilitava mais ainda a compreensão. Em quarto lugar, responda. Tá? Responda. Não deixe de responder. Em algumas situações a gente sabe de professores que não quis responder, que ignorou, ou então que deu uma resposta que não era uma resposta lá muito boa. Não faça isso. Responda. Por quê? Porque o aluno ele está ali para aprender e você está ali para ensinar. Tá? Então uma coisa muito justa, uma coisa muito óbvia, que o que é perguntado você tem que responder. Salvo em casos em que você não saiba a resposta. Também não tem como a gente ter todas as respostas, porém, no momento que é perguntada alguma coisa para mim, que eu não tenho a resposta, eu humildemente comunico ali, digo, olha, eu vou procurar, eu vou pesquisar, você aguarde um pouco, vou dar atenção para o que você está me perguntando e vou trazer a resposta próximo domingo, mas eu vou te trazer essa resposta. E eu vou lá e eu me aprofundo mais. Quando a pessoa me faz uma pergunta que eu não sei a resposta, então eu procuro me aprofundar mais, eu procuro estudar mais, eu procuro entender mais, tá? Procuro entender mais, eu procuro me aprofundar, eu me esmero mais, eu me dedico mais, eu me empenho mais, porque tem ali uma pergunta que eu não sei,
Muitas das vezes essa pergunta pode não ser uma pergunta tão difícil, e eu não sei. A pergunta, muitas das vezes quando o aluno faz a pergunta, ela tem alguns objetivos. Em primeiro lugar, às vezes o aluno está perguntando, mas ele sabe da resposta. Aí você me pergunta, mas Marcos, se ele sabe da resposta, por que que ele está perguntando? Ele está perguntando, em primeiro lugar, para a aula ficar mais dinâmica. Ele vai jogar uma pergunta, vai criar um interesse nas pessoas que estão ouvindo, que talvez não pensassem, não, talvez alguns até nem sabem da resposta. E também, muitas das vezes, ele quer ouvir a sua resposta. Ele tem uma resposta, mas ele quer saber a sua. Tá? Então, as perguntas é importantes porque elas fazem com que as aulas se tornem mais dinâmicas, elas fazem com que o professor se aprofunde mais, com que o professor procure mais recursos, com que o professor se empenhe mais. Tá? Se empenhe mais. Perguntas capciosas existem? Sim, existem. Olha, eu estou envolvido com o ensino desde 1996. Estou envolvido nesse departamento. Mas se eu via uma pergunta capciosa, foi umas 2 vezes só. Não é muito normal isso acontecer. Só que você tem que ser um professor dinâmico, tem que ser um professor que os alunos olhem para você e eles percebam que você sabe, que você tem conteúdo, que você tem bagagem, que você realmente, o que você fala tem sentido. Então, procure também ser amigo deles. Então, as perguntas capciosas, elas vão desaparecendo. Agora, que existe, existe. Porque perguntaram até para Jesus, né? Chegaram algumas vezes para Jesus com perguntas capciosas. Mas essas perguntas capciosas, se porventura acontecerem, você pode fazer uma pergunta para a pessoa, como Jesus. Jesus usou essa técnica, Jesus usou isso aí. Quando se fazia uma pergunta capciosa para ele, ele algumas vezes fez uma outra pergunta para a pessoa. Mediante a resposta, muitas das vezes não precisou nem ele dar a resposta, ou mediante a resposta da pessoa, ele deu a sua resposta. Então é isso, responda, não deixe de responder. Tá? Em quinto lugar, permita que o aluno fale. Uma aula de escola dominical, ela fica sem graça quando somente o professor ele fala. Por mais bem instruído que ele seja, por mais formação que ele tenha, por mais conteúdo que ele tenha, por mais conhecimento bíblico que ele tenha, mas é muito importante que o aluno fale, tá? Que o aluno fale. Não quer dizer, por a pessoa estar ali ensinando, que ela sabe mais do que os que estão ali. Tem pessoas que estão ali que muitas das vezes sabem até mais do que você, ou sabem até mais do que eu. O que acontece? Essas pessoas sabem, mas não sabem transmitir em uma classe aquilo que elas sabem, mas elas têm o conhecimento. E muitas das vezes o que elas têm a dizer, o que elas têm a falar, vai tornar a aula mais dinâmica, vai tornar a aula mais participativa. Deixe ela falar, é importante que ela fale. Agora tome algumas precauções. Primeira, tome cuidado para que os alunos eles não falem mais do que você. Você está na frente da classe, é você que controla isso. Então, tome cuidado com isso, porque se os alunos falarem mais do que o professor, vai ficar sem graça. É importante que eles falem, mas eles não podem falar mais do que o professor. O professor estudou, se aplicou, ficou horas afinco ali estudando, pesquisou, se aprofundou, tá? E ali no meio tem as pessoas que querem ouvir também o professor. Então, tenha isso em mente. Controle, tá? Controle e tudo vai dar certo, tá bom? Outra coisa para fechar, que é a sexta. Fale com os alunos fora da sala de aula. Cumprimente eles. Seja simpático dentro da sala de aula. Cumprimente, fale, mas porém, converse com eles fora da sala de aula. Se encontrá-los na rua, demonstre ser uma pessoa de bom trato, que trata bem, que dá atenção, fora da aula, no momento do café. Se na sua igreja tiver café da manhã após a escola bíblica dominical, cumprimente-os, fale com eles. Tá? Lá em Tiago, no capítulo de número 3, o versículo de número 13, está escrito: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras
em mansidão e sabedoria. Ele fala no bom trato. Temos que tratar todos bem. Estou falando dos alunos, mas é de modo geral. Mas um professor que no momento da aula ele ministra e depois em outros momentos ele se fecha, os alunos podem vê-lo com outros olhos. Tá? Ao invés de cair na graça dos alunos, ele pode haver ali um corte, uma interrupção nessa questão de relacionamento de aluno e professor. Então, dê atenção para os seus alunos, trate ele bem dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Não seja uma pessoa abusada, não seja uma pessoa carrancuda, não seja uma pessoa que se fecha, não seja uma pessoa que tem os seus grupos já escolhidos. Não, seja uma pessoa que cumprimenta, que fala, que dá atenção e que responde até fora de sala de aula, seja assim. Então, recapitulando, primeiramente, a aplicação. Segundo, seja espontâneo. Terceiro, conte história. Quarto, responda. Quinto, permita que o aluno fale. E sexto, cumprimente, converse, fale com ele fora da sala de aula. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Fique com Deus. Eu espero que este rápido ensinamento venha trazer, acrescentar mais em sua vida como mestre, como professor. E é isso, que Deus te abençoe.